O que acontece com os espíritos que não aceitam a própria morte? Você já se imaginou morrer e não perceber que morreu? Segundo o Espiritismo, essa situação pode acontecer com alguns espíritos após o desencarne. Muitos permanecem ligados à vida material e às pessoas que amam ou aos seus próprios hábitos, sem compreender imediatamente a sua nova condição. Mas o que acontece com esses espíritos? Eles ficam presos na Terra para sempre? Sofrem? Como são ajudados? Neste vídeo, vamos entender o que a doutrina espírita ensina sobre os espíritos que não aceitam a própria morte e como ocorre o processo de despertar para a vida espiritual. O desencarne e a perturbação espiritual. De acordo com os ensinamentos de Allan Kardec, a morte não acontece de forma instantânea para a consciência. Quando o corpo físico deixa de funcionar, o espírito passa por um período chamado de perturbação espiritual. Essa perturbação pode durar minutos, dias, meses ou até muito mais tempo, dependendo das características de cada indivíduo. Imagine alguém que viveu acreditando que a morte era o fim de tudo. Ao desencarnar, essa pessoa pode entrar em um estado de confusão. Ela continua pensando, vendo, ouvindo e sentindo, porém percebe que ninguém responde às suas palavras. Nesse momento surge uma grande dúvida: se eu estou morto, como ainda existo? Essa dificuldade de compreensão é o primeiro passo para a negação da própria morte. E por que alguns espíritos não aceitam a própria morte? Existem diversos fatores que podem dificultar essa aceitação. O primeiro deles é o apego excessivo à vida material. Pessoas extremamente ligadas ao dinheiro, aos bens, ao poder e aos prazeres físicos podem encontrar dificuldades em se desligar da realidade terrestre. Outro fator importante é o apego emocional. Alguns espíritos permanecem próximos dos familiares porque não conseguem aceitar a separação. Eles conservam os entes queridos chorando e tentando consolá-los, sem perceberem que já não possuem mais um corpo físico. Também existem os casos em mortes repentinas, acidentes, situações inesperadas ou desencarnes muito rápidos que podem gerar um choque psicológico tão intenso que o espírito demora a compreender realmente o que aconteceu, no caso, que ele morreu. Além disso, há aqueles que simplesmente não acreditavam na continuidade da vida e, ao despertar fora do corpo, sentem-se completamente perdidos diante de uma realidade que jamais imaginaram existir. Como esses espíritos se comportam? Segundo relatos presentes na literatura espírita, muitos espíritos continuam tentando viver normalmente. Eles voltam para casa, tentam conversar com familiares, frequentam os lugares que costumavam visitar, e alguns chegam a acompanhar a própria rotina, sem perceber que ninguém os vê. Outros permanecem observando seus bens materiais, preocupados com heranças, negócios ou assuntos que deixaram inacabados. Há casos em que os espíritos sentem fome, sede ou cansaço por força do hábito mental, mesmo não possuindo mais um corpo físico. Isso acontece porque a consciência continua carregando as impressões e os condicionamentos mentais adquiridos durante a vida. Quanto maior o apego, mais difícil pode ser a adaptação à nova realidade. Muitos acabam criando padrões mentais, pensamentos, que levam isso depois que morrem, porque depois que a gente morre, nós continuamos sendo nós mesmos. Nós não nos tornamos gênios, ou anjos, ou bons. Não, continuamos sendo nós mesmos. A única coisa que a gente leva depois que morre é a nossa moral e o nosso conhecimento. Nossos sentimentos, tudo também está relacionado a isso, ao nosso conhecimento. Então, aptidões, vícios, tendências emocionais, você vai levar tudo isso com você quando você desencarna. E é exatamente isso que os espíritos levam. Esse seria o hábito mental. O costume de beber, comer, isso acaba se tornando um hábito. E a pessoa leva isso também depois que morre. Mesmo não precisando mais, não tendo mais o corpo físico, a pessoa demora a entender isso. E também muitos fenômenos que a gente conhece, das casas mal assombradas, entre aspas, ou poltergeists, acontecem justamente porque os espíritos continuam achando que estão vivos, voltam para a casa deles e começam a tentar interagir com as coisas, Então, acender a lâmpada, mexer em algum cômodo, e isso acaba interagindo com o mundo material, fazendo com que acabe se movimentando,
Muitas pessoas que se mudam para essas casas acham que elas estão vazias, só que na verdade tem alguns espíritos lá que começam a movimentar as coisas, né? E aí tentando expulsar esses novos moradores da casa dele, acreditando que ele ainda está vivo e que a casa ainda é dele. E por conta disso tem esses fenômenos mal assombrados, né? Das casas mal assombradas. Certo, mas eles sofrem? O sofrimento não acontece porque Deus os castiga. Segundo a doutrina, o movimento ou o sofrimento, né, nasce principalmente da própria incompreensão do estado em que se encontra. Imagine alguém insistindo em abrir uma porta que já não consegue mais, porque não existe, ou tentando recuperar algo que não pode mais possuir. Essa resistência gera angústia, tristeza e sensação de vazio. Muitos espíritos relatam sentimentos de solidão, justamente porque não conseguem compreender porque as pessoas não respondem às suas tentativas de comunicação. Por outro lado, espíritos mais preparados costumam atravessar essa transição com muito mais serenidade. A compreensão espiritual adquirida durante a vida facilita enormemente a adaptação após o desencarne. Muito semelhante ao que acontece também com a gente, quando uma pessoa vai se mudar para um outro país e ela já tem conhecimento do que ela vai encontrar naquele outro país que ela vai se mudar. Quando ela não tem conhecimento nenhum, ela vai para lá e fica perdida. Já quem já tem, já sabe como lidar com a situação, sabe onde está e quais locais onde pode se identificar, quais locais podem encontrar determinados recursos. Como ocorre o auxílio espiritual? Nenhum espírito é abandonado. De acordo com a doutrina espírita, existem equipes espirituais dedicadas ao amparo daqueles que enfrentam dificuldades após a morte. Muitas vezes, familiares já desencarnados aproximam-se para oferecer apoio e esclarecimento. Em outros casos, benfeitores espirituais auxiliam o espírito a compreender a sua nova condição. Através do acolhimento, do diálogo e da orientação, eles ajudam a dissipar a confusão e o medo. Gradualmente, o espírito aceita a realidade espiritual e inicia uma nova etapa de aprendizado e crescimento. E muitas vezes ele também é levado a algum tipo de colônia espiritual, algum local para refazimento e reinstrução, né? Para adquirir novos conhecimentos dessa nova realidade a qual ele está vivendo. Então o Espiritismo ensina que a morte não representa o fim da vida, mas apenas uma mudança de estado. Os espíritos que não aceitam a própria morte podem passar por momentos de confusão e sofrimento, porém nenhum deles permanece esquecido. O tempo, o auxílio espiritual, o esclarecimento e as próprias experiências levam à compreensão da realidade. A grande lição é que quanto mais desenvolvemos valores espirituais durante a vida, mais tranquila tende a ser a nossa transição para o mundo espiritual. E como o próprio André Luiz fala, na introdução do livro Nosso Lar, a vida não cessa, ela é fonte eterna, e a morte é um jogo escuro das ilusões. Hoje, a conhecer a minha história, podem acreditar. A vida não cessa, é fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões. Antes de desaguar no mar, o rio tem que cumprir toda uma trajetória. Assim também a alma humana tem que percorrer todo o seu caminho antes de chegar ao oceano da sabedoria. Morrer é um processo simples como mudar de roupa. Mas mudar de roupa não resolve os problemas fundamentais do ser humano. É infantil acreditar que o simples baixar do pano soluciona em definitivo todas as questões. Uma existência é um ato, um corpo, uma roupa, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Mesmo sem nenhuma noção de tempo e de espaço e com a mais absoluta certeza de já não pertencer ao chamado mundo dos vivos, eu não conseguia entender por que meus pulmões continuavam respirando normalmente. As necessidades fisiológicas também não mudaram. A fome torturante fazia-me devorar folhas de vegetação estranha. E você, já tinha ouvido falar sobre o estado de perturbação espiritual após a morte? Deixe aqui a sua opinião nos comentários,
Por favor, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para podermos disponibilizar mais conteúdos sobre o espiritismo, espiritualidade e conhecimentos demais do assunto. Então, por favor, inscreva-se aí no canal. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais.